Você já parou para pensar qual é a relação da organização pessoal com o agir de Deus? Será que isso tem algum impacto na nossa vida no dia a dia? Impactos em relação às finanças, em relação à família, em relação ao trabalho, em relação às relações pessoais, em relação à rotina do dia a dia na nossa casa? Pode ser que esse assunto, no primeiro momento, você não vai dar muita importância. Mas é importante que você assista esse vídeo e entenda se isso não tem ligação direta com algumas coisas que estão acontecendo na sua vida e você não consegue entender por quê. A organização pessoal com o agir de Deus. Vem comigo e vamos estudar, vamos ter uma aula sobre esse assunto agora. Eu sou o Jaime Cristófori e nós temos esse canal onde a gente compartilha semanalmente vídeos falando sobre finanças, família, relações pessoais, empreendedorismo, espiritualidade, fé. E estamos hoje falando sobre esse assunto do agir de Deus com a organização pessoal. Antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê um joinha, compartilhe, comente. É importante para quê? Para que o nosso assunto, para que as aulas que a gente tem colocado aqui no canal, elas possam chegar a mais pessoas e trazer orientação, leva quem sabe uma dica importante que essa pessoa esteja precisando. Então faça isso. Vá lá agora, se inscreva, dê um joinha, compartilhe, comente agora. Mas já vamos ao assunto. Organização pessoal e o agir de Deus. Parece algo tão banal que não tem nada a ver. Só que nós vamos ver nessa aula que alguns fundamentos bíblicos em relação a isso, alguns princípios práticos também em relação a essa situação. E qual é a relação que tem em relação do assunto organização pessoal e o agir de Deus em relação às finanças, à família, à rotina do dia a dia. Por que nós vamos entender isso? Porque nós precisamos saber que Deus é um Deus de ordem. Tá? Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, 33, ele diz assim, Deus não é Deus de confusão, mas sim Deus de paz. Deus quer que tudo esteja em ordem conosco. A parte dele, ele está fazendo. Mas será que o que cabe a nós estamos fazendo? Na sequência aqui nós podemos ver que lá em Gênesis, Gênesis 1, como é que Deus cria o mundo? Deus cria em etapas, Ele coloca a luz, ele coloca firmamento, terra, vida, humanidade. Tudo foi em etapas. Teve um período de descanso no 7º dia. Então, qual é o princípio? A ordem reflete o caráter do Criador. Ou seja, Deus quer que tudo esteja em ordem. Reflete o caráter do Criador. Qual é o caráter de Deus? É a ordem. Vimos aqui, Deus não é um Deus de confusão, mas de paz. Então a pergunta é, se Deus age com ordem, por que viver no caos? Por que nós somos desorganizados em relação à nossa vida? Em diversas áreas da nossa vida nós estamos desorganizados. Por que nós agimos assim? E aí nós queremos que Deus haja na nossa vida. Vamos lá ao primeiro passo. A organização no nosso dia a dia. Pensa você aí, tá? A gente está trazendo uma reflexão para que você pense no seu dia a dia como é que está a sua situação. Como é que está em casa? Arruma a cama, organiza a roupa, calçados, a limpeza, as louças. Como é que você trabalha isso? Está organizado? Você vai me dizer que não tem tempo para isso? No trabalho, como é que você está? Independente aqui, a gente colocou algumas coisas, mas aí você avalia dentro do teu trabalho, no segmento que você atua. Eu botei aqui mesas, escritórios limpos e funcionais, Mas independente da área que você trabalha, se você trabalha na construção civil, se você é um médico, se você é um advogado, se você é um professor, quando você precisa de algo, você encontra facilmente, está tudo organizado, está tudo certinho, você sabe como está limpo o ambiente de trabalho, você tem uma rotina organizada para que você seja mais produtivo. Pense como é que você está agindo nesse sentido.
1 Coríntios 14, 40. Tudo seja feito com decência e ordem. Tudo seja feito com decência e ordem. A ciência diz que ambientes organizados provocam menos estresse, maior foco e maior produtividade. Isso estudo já orienta em relação a isso. Porque quando você está organizado em todas as áreas da sua vida, você busca estar organizado, as coisas fluem mais. Por quê? Você sabe onde está, você ganha tempo, você tem um padrão já mais ou menos organizado, que você sabe que você... Ou seja, vamos pensar no nosso dia a dia. Quando você levanta, você já não cria uma rotina para isso? Então é a mesma situação, a gente precisa ter essa rotina organizada para dar sequência. Aplicação. Como é que está a aplicação no seu dia a dia? Vamos ver aqui, ó. Comece com o pequeno, armário, mesa ou gaveta. Como é que está o seu roupeiro? Como é que estão os seus calçados? Isso serve para qualquer um. As roupas estão organizadas, estão dobradas. Você sabe onde você vai encontrar elas facilmente. No seu escritório, se você trabalha em escritório, na sua cozinha, no seu ambiente de trabalho lá, independente do segmento que você está, como é que está a organização, a limpeza? Vamos agora para uma área de finanças. Planejar é espiritual na área de finanças. No nosso canal a gente fala muito sobre finanças, né? Então, planejar é espiritual. Em Provérbios 21, 5 diz, os planos diligentes tendem à fartura, a pressa conduz à pobreza. Salomão aqui já instruía há 3.000 anos atrás sobre planos. Diligentes tendem à fartura, ou seja, quando a gente elabora planos, a gente trabalha dentro de um planejamento. Agora, se nós vamos fazendo ao Deus dará, conduz à pobreza. Conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai levando a vida, né? Lucas 14, 28. Quem quer construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas. Isso aqui é Jesus falando. Jesus estava dando dicas. Tanto é que na Bíblia, se não me engano, são mais de 2.300 versículos falando de finanças. É uma das áreas que mais é abordada na Bíblia. E fala que a gente tem que parar primeiro para calcular, pensar, planejar. Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. O cuidado com o pouco que você tem, porque sabe aquela coisa assim, não, mas eu tenho pouco mesmo, então não importa o que eu vou fazer com esse pouco. Mas Jesus já falava, bom, se você tem pouco e você cuida desse pouco, a possibilidade de quando você tiver um muito, você cuidar desse também, de zelar pelo muito. E essa é uma situação que você pode perceber, que quanto menos você tem qualquer coisa, menos você zela por isso. Se você não está bem da saúde, você cuida menos ainda. Se você não está bem financeiramente, se você não tem muito financeiramente, você cuida menos ainda daquilo que você tem. Do teu carro, se você tem um carro simples, você não cuida de mesmo sendo um carro simples. Se você tem uma casa simples, você não cuida mesmo sendo uma casa simples. Por que você não cuida? Por que você não zela disso? Como é que você quer ter algo melhor se você não cuida de ser pouco? Se você não zela de ser pouco? Jesus instruía isso. Olha, cuidem desse pouco que você tenha para que você possa ser fiel no muito, você possa cuidar o muito também. Então, o que a gente vai fazer na prática para poder cuidar mais disso? Registre gastos, faça o orçamento, evite dívidas. Nessa área que a gente tem muita coisa aqui no nosso canal, até falando sobre finanças, né? A relação da fidelidade com Deus, né? Separa dízimos e ofertas com propósito, né? A importância da fidelidade com Deus. Então isso é organização também. Quando a gente se propõe a dizimar, ofertar, ajudar, doar, isso é organização e faz parte da nossa fidelidade com Deus. Na família, em relação à família, a ordem gera o quê? Paz. Então, uma família que está em ordem, a paz, ela flui melhor dentro, né?
Provérbios 22:6, novamente Salomão falando aqui, ó. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e ainda quando envelhecer, não se desviará dele. Ele fala aqui da ordem e da paz, então ao mesmo tempo que ele está dizendo assim, ó, a gente tem que ser exemplos para os nossos filhos. Se nós formos exemplos dos nossos filhos e a gente tiver uma conduta correta, se nós temos um ambiente organizado, se nós temos um ambiente limpo, se nós somos honestos, se nós somos certos, se nós cuidamos do que a gente fala, se a gente é prudente no agir, os nossos filhos, as pessoas que andam conosco, eles olham muito mais as nossas atitudes no nosso dia a dia, o nosso ser no nosso dia a dia, do que aquilo que a gente fala. Então o meu filho, ele percebe em mim aquilo que eu faço, não aquilo que eu falo. E o que eu faço é o que vale. Tá? Rotinas. Como é que nós temos alguma rotina para refeições em horário certo, um devocional, um descanso, um momento com a família, com os filhos? A gente consegue organizar isso? É algo que estou falando aqui que não é realmente fácil de fazer, não, porque eu também sou falho nisso. Entendeu? Tarefas, organização de casa, roupas. Como é que nós estamos cuidando disso nas tarefas de casa? O ambiente da casa. Você chega em casa e está tudo bagunçado. É roupa para um lado, calçado para o outro, roupa suja, as louças da cozinha bagunçadas, jogadas. Como é que você quer que Deus entre na sua casa e traga a paz, traga a harmonia? Como é que você quer que Deus age na sua vida dentro de uma bagunça dessas? E isso reflete fora, se você está bagunçado dentro da tua casa, que é o principal ambiente. A gente sempre trata isso porque a nossa família, a nossa casa é o principal local. Nós precisamos estar bem aqui. É nesse ambiente que a gente é daqui para fora. Nós não conseguimos ser organizados fora e não sermos organizados dentro de casa. E qual que é o fruto quando isso aqui está alinhado dentro da nossa casa? Menos brigas, mais segurança, mais união, as coisas fluem melhor, as coisas não estragam tanto, as doenças não surgem tanto. Por quê? Se você está organizado, você está limpo, você cuida das coisas, menos gastos de manutenção. Tudo que você cuida tem uma consequência para isso. Então é organização. Por que estraga tanta coisa às vezes dentro de casa? Por que o carro estraga tanto? Porque você não dá manutenção, você não cuida ele adequadamente. Está bagunçado, está sujo, você não troca o óleo. Um exemplo de um carro, uma moto. É assim a nossa vida também, se a gente não dá manutenção, se a gente não mantém organizado, nós vamos ter maiores problemas e consequências para frente do nosso futuro, né? Vamos falar da organização como fé prática. Provérbios 16:1. Do homem são as preparações do coração. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Então, o que cabe ao homem fazer tem que ser feito. Tem que ser feito. O que cabe a mim fazer, eu tenho que fazer. O que cabe a você fazer, você tem que fazer. Do Senhor vai vir a resposta da minha conduta, do que eu falo, do meu agir. Ele vai dar a resposta. Mas a minha parte, a tua parte, tem que ser feita. Sua parte é planejar e executar com diligência. Então, qual que é a minha parte? É planejar e executar com cuidado, com diligência. Que diligência é o quê? Com zelo, diligência é bem feito, né? Com carinho, fazer bem feito. Parte de Deus, abrir portas e multiplicar os resultados. Então, se a gente faz a nossa parte, o que é a parte de Deus? É abrir as portas, fazer multiplicar, coisas que você não espera acontecem. Ao contrário, também existe, quando a gente está desorganizado, quando a gente não faz a nossa parte, quando a gente está bagunçado. Você já viu que parece que tudo dá errado?
Então vai acontecer mais coisas ruins ainda do que estava acontecendo. Então, a chave está nessa virada, que você tem que ter essa virada. Pensar que se é a mesma coisa eu deixar bagunçado ou eu arrumar. Então disponha de quê? De eu criar uma mentalidade e um hábito de deixar organizado. Para que, ao invés de coisas ruins acontecerem, coisas boas começarem a acontecerem. O tempo é o mesmo, o serviço é menor, inclusive, de estar organizado do que desorganizado. O custo de estar organizado é menor do que quem não está organizado. Os riscos de quem está organizado são bem menores do que quem está desorganizado. Então, qual a opção que você vai ter na organização? Então, princípio de fidelidade, né? Fidelidade no pouco, mais responsabilidade e provisão. Então, se eu sou fiel no pouco, acaba que as coisas, a responsabilidade sobre as coisas, nós nos tornamos mais responsáveis, em contrapartida também nós temos mais provisões, mais coisas boas acontecendo. Vamos na frente aqui. Organização das coisas. Aqui nós já falamos um pouco. Como que você vai organizar a tua casa? Mas, Jaime, eu não sei nem por onde começar. Então aqui são umas dicas bem rapidinhas, né? Esse vídeo é rápido, é só para você ter uma reflexão sobre o assunto. Casa, roupas, né? Como é que você faz? Método 3D, o que que você vai fazer? Então, se você já quer começar a agir, faça isso. Descarte o que não usa, doe o que serve para outras pessoas, o que tiver em boa qualidade, e define um lugar para cada item. Então, a organização começa por aí. Se você tem um monte de coisa que está bagunçado, comece nos 3Ds que a gente fala aqui. Descarte, doa e defina um lugar. E mantenha essa organização. E faça isso com frequência. E mantenha essa organização, esse lugar para cada item. Né? Padronize caixas, etiquetas, um lugar para cada coisa. Isso serve para... A gente está colocando casa, mas serve escritório, seja local do trabalho, independente da profissão que você tenha, a área que você trabalha, tudo isso também serve. Tá? Quanta coisa você está jogando dentro da tua casa, lá no teu negócio, no teu trabalho, no teu escritório, que não faz sentido estar ali, está ocupando espaço, está te deixando até um ambiente ruim, pesado. Rotina. 10 a 15 minutos por dia, ter esse cuidado da organização, da manutenção, dependendo da área que você está. Quem sabe você está com a tua casa ali, até bagunçada, ou uma pintura, quem sabe faça, né, um investimento pequeno, que não é tão grande, mas já dá um outro ambiente, já dá uma modificação nesse ambiente aí. Quem sabe coisas simples, que é uma pintura de uma parede, arrumar um quebrado, né? Esses detalhes que você tem que se ater também. Colossenses 3:23. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. Então, tudo que você for fazer, a gente já falou em um outro momento, tudo que a gente for fazer, a gente tem que dar o nosso melhor. Tem que dar o nosso melhor, como se fosse fazer para o Senhor. Sabe aquela coisa assim que quando a gente pega alguma coisa emprestada, a gente não cuida? Porque não é teu? Como assim? Quando a gente vai fazer algo para alguém, ou ajudar alguém, a gente não faz bem feito porque não é para você? Não faz sentido, né? Quando é para o outro, você tem que fazer melhor do que se estivesse fazendo para você. E quando é para você, você tem que manter um padrão de qualidade, de também fazer bem feito. Não fazer com displicência, porque nós temos que fazer como se a gente estivesse fazendo para o Senhor. Então, quando a gente está displicente, Deus está vendo a forma como a gente está fazendo as coisas. Então, a gente poder fazer um checklist semanal, né? Da limpeza, das roupas, papeladas, a organização do nosso trabalho, como é que está, chega no final de semana, eu dou uma organizada no meu ambiente de trabalho, nos espaços que eu frequento, se você trabalha numa entidade, se você tem ações social, vê, organiza, para que quando as pessoas vêm lá, veem que é um ambiente organizado, que é um ambiente... a gente não está falando de recursos aqui, a gente está falando de organização e colocar a mão na massa, é só fazer, é só manter um padrão de organização.
Vamos lá para um desafio de 7 dias, encerrando aqui. Nós já estamos indo para o final do vídeo aqui. Então, um desafio de 7 dias para você botar em prática aqui, se você quiser começar algumas transformações na tua vida. Dia 1, pega para mesa, mochilas, bolsa, começa com essas organizações mais simples, o seu ambiente de trabalho, começa com essas coisinhas pequenas. Pô, vou organizar aqui, no primeiro dia eu vou fazer isso. Tá? Cada um, você ali avalia a tua condição, a tua situação e você encaixa para você. Dia 2, tá? Roupas, calçados, isso é importante também. Tá? Dia 3, as finanças, como é que está a tua situação das finanças? Anote tudo, cria categorias, né? Planilhas de gastos, planilhas de planejamento. Nós temos vários vídeos no canal aqui onde a gente fala sobre isso, existem inclusive planilhas para baixar, então qualquer coisa você procura no canal, vai ter instruções sobre essa área aqui, muitos vídeos falando sobre esse assunto. Dia 4, por exemplo, quem cuida da cozinha, como é que está a organização da cozinha, a limpeza, o cuidado, a geladeira, como é que está, tem coisas estragando lá dentro, né? Está limpa, está organizada, onde você guarda as comidas, como é que está isso, as dispensas, os almoxerifados, como é que estão, né? Dia 5, quartos e armários, roupeiros, como é que está essa organização? Dia 6, papelada e arquivos digitais, então quem trabalha com escritório, como é que está essa questão de papeladas, arquivos? Dia 7, rotina devocional mais divisão da semana, como é que você tem a tua rotina de uma oração, de uma leitura bíblica, o Senhor tem feito isso? São reflexões que eu trago para você aqui, para que você pense se isso está alinhado. Como é que estão esses princípios aqui? Concluindo, tá? Concluindo esse assunto, então, essa reflexão para que a gente possa colocar em prática e melhorar a nossa organização e entender, tá, que organização reflete o caráter de Deus. Nós vimos lá. Então, é um princípio básico para o agir de Deus. Organização faz parte do caráter de Deus. Deus quer ordem. E se a gente não estiver organizado, nós estamos desalinhados com o caráter de Deus. Planejamento abre o quê? Espaço para bênçãos financeiras. Então, quanto mais planejado, nós abrimos mais espaço para as bênçãos financeiras. Lares organizados vivem mais em paz e equilíbrio. Pensa nisso. Tá? Aquela sensação de você entrar dentro de casa e ver um lar organizado, um ambiente organizado, onde traz uma paz, uma sensação boa, né, do que você está enviando dentro de uma bagunça, sujo, desorganizado. O que isso vai te refletir em coisas boas ou negativas? Olha só. Além disso, a ciência confirma que a organização reduz o estresse e o aumento do bem-estar. Então, se você está pensando algumas coisas que não estão fluindo na tua vida, perceba como é que está a tua questão da organização. Fé e organização caminham juntos, não em oposição. Então pense sempre nisso, porque às vezes você reclama de algumas coisas que não estão acontecendo. Será que a tua fé e a tua organização estão alinhadas para que elas possam caminhar juntas de verdade? Deus é um Deus de ordem. E qual área você vai começar a organizar hoje? Comece por uma área da tua vida. Qual dela? E aqui nós não mencionamos da questão física, da saúde física, da saúde mental. Então, são tantas áreas que a gente pode... Qual delas você vai começar? Pense nisso, tá? E viva essa bênção de Deus com fé e organização. Viva isso com fé e organização e busque esse caminho que vai te ajudar muito. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva, dê um joinha, comente, tá? Para que nós possamos atingir mais pessoas e levar essa instrução até mais pessoas. Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.